Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, um bom dia, espero que esteja tudo bem com você, com a sua família. Nós estamos finalizando hoje o nosso trimestre, primeiro trimestre das lições da Escola Bíblica Dominical do ano de 2020. Nós já aprendemos nesse trimestre a respeito da raça humana, origem, queda e redenção. O comentarista pastor Claudionor Corrêa de Andrade, e esse tem sido dias de grande aprendizado. Então, a nossa última lição é a lição de número 13. Nós estamos aí caminhando para a finalização desse trimestre. Próximo trimestre, nós estaremos aprendendo a respeito da igreja eleita, pastor Douglas Batista, e por certo teremos aí uma ótima oportunidade a respeito da igreja. Então eu convido você para que possa ler a lição, como nós temos feito nesses dias. Nós vamos fazer tão somente uma síntese daquilo que nós temos aprendido no trimestre, e eu confesso para você que eu aprendi algumas coisas, revisei outras que já havia aprendido ao longo da caminhada, e por certo, como toda lição da Escola Bíblica Dominical é edificante. Então, eu quero, inclusive, antes de nós falarmos dessa última lição, que é o novo homem em Jesus Cristo, apenas lembrar você das 12 lições que nós aprendemos até o presente momento. Então, a primeira lição de abertura, evidentemente, falou de Adão, o primeiro homem. A segunda lição tratou a respeito de Eva. A terceira lição falou da natureza humana, né? Nessa lição nós aprendemos aí preciosas orientações. A quarta lição, os atributos do ser humano. A quinta lição nós vimos a respeito da unidade da raça humana. Sexta lição, um assunto importantíssimo para os nossos dias, a sexualidade, entender essa necessidade humana e esse benefício que Deus nos deu, esse privilégio. Na sexta lição nós analisamos o estado do homem caído, né, a queda do ser humano. A nona lição nós vimos o início da civilização, então o contexto já caminhando-se para a globalização. A nona lição nós vimos aí a respeito do projeto, e especificamente o primeiro projeto de globalização. A 10ª lição, nós vimos aí que o Evangelho, e unicamente o Evangelho, ele tem esse poder de mudar a cultura, independente de qual profunda seja essa cultura e qual distante ela seja das realidades espirituais de Deus, bíblica. O Evangelho tem esse poder de mudar e transformar. A 11ª lição nós analisamos o homem do pecado, né, uma análise a respeito do anticristo e aí um prenúncio de grande tribulação. A lição da semana passada nós analisamos, para mim, uma das mais importantes, nós analisamos a pessoa de Jesus, o homem perfeito, que nos deu aí preciosas lições. Portanto, a lição de hoje, concluindo esse trimestre, ela é importante porque ela trata, meus queridos, a respeito do estado que nós, novo homem, e quando a expressão usa novo homem, ele não está falando especificamente do sexo masculino, é uma figura de linguagem para falar o ser humano renascido, o ser humano gerado novamente, o ser humano estabelecido a partir do último Adão. Então é a respeito disso que a lição vai tratar. O texto base é aquele texto tradicional do Evangelho de João, capítulo 3, especificamente os 16 primeiros versos, quando Jesus ele trata a respeito dessa ação tão importante do novo nascimento, conversando com aquele mestre da lei que é Nicodemos. Então, a lição, como sempre, ela está dividida especialmente em 3 pontos. O primeiro ponto vai tratar a respeito do nascimento do novo homem, e aqui nós vamos entender conceitos importantes que Jesus apresentou a Nicodemos. Então, o conceito principal aqui é a doutrina da regeneração. Então, primeiro, o homem não nasce da carne e do sangue, por isso que Nicodemos ele ficou um pouco confuso. Como posso eu, velho, nascer novamente? Aí Jesus explica, o nascimento não é nem na carne, nem no sangue, ou seja, ele não é uma geração humana. E aí ele passa a explicar o que é o nascimento. O novo nascimento é o ser nascido de Deus. É o que Paulo escreve à comunidade dos Coríntios, na segunda carta, capítulo 5, verso 17, quando ele diz: porque aquele que está em Cristo é uma nova criatura, portanto ele está em um estado de filho de Deus. Aí, o terceiro momento ainda desse primeiro tópico, nós encontramos o nascido da água. De imediato, nós pensamos aí na referência do batismo nas águas, por exemplo, Marcos 16, mas aí nós fomos levados a uma análise mais profunda disso. Nós verificamos que esse nascer da água é muito mais uma referência ao lavar do Espírito, lavar regenerador do Espírito, como Paulo, orientando o seu filho na fé, Tito, no capítulo 3, verso número 5 dessa carta direcionada a esse discípulo, ele fala do lavar regenerador do Espírito Santo. E aí a gente tem o quarto ponto ainda desse primeiro tópico, que é o nascimento de fato do Espírito Santo. E aí nós voltamos lá para a referência da leitura bíblica em classe, que é João 3, verso número 6, ou seja, quem é nascido da carne é carne, quem é nascido do Espírito
é espírito. E aí a gente tem o verso número 8 que fala de uma condução do espírito, o vento soprando, conduzindo pessoas que não sabem ao certo para onde estão indo. Uma análise, na verdade uma analogia para falar a respeito da condução do Espírito Santo. E aí nós chegamos no segundo ponto, ou tópico da nossa lição, que trata de uma outra doutrina fundamental que nós precisamos nos esmerar, conhecer, porque ela fala de nossa segurança diante de Deus por conta de Cristo, que é a doutrina da justificação. Então, aqui nós encontramos a inutilidade da justiça humana, ou seja, eu não tenho justiça própria, porque a minha justiça ela acaba se tornando uma situação que me deixa num estado de inoperância. A minha justiça ela é falível. As minhas justiças, como diz o profeta Isaías, ela é tão somente um trapo, né? Essa é a expressão que Isaías usa, algo que não tem muito valor. Então a gente encontra aí a declaração de fato da preciosa doutrina da justificação, que Paulo, escrevendo à comunidade dos romanos, ele diz: justificados, pois, pela fé, capítulo 5 dessa carta, verso 1, justificado, pois, pela fé, nós temos paz com Deus, experimentamos a paz com Deus, e aí nós estamos em um nível de aceitação diante de Deus. E não apenas isso, nós estamos sendo salvos da ira vindoura, daquilo que está por vir dado ao senso de justiça e aquilo que se chama de ira de Deus. E a gente tem aí uma declaração dessa doutrina tão importante. Então, o novo homem ele é considerado um justo diante de Deus, ou seja, a partir do nascimento, o homem ainda precisa receber o estado de justificado, ou seja, de ser aceito, ou seja, de não ter mais imputado sobre você, sobre o nascido de novo, a imputação da ira de Deus. Agora, o homem ele é considerado justo diante de Deus. E aí, por fim, concluindo a nossa lição, nós temos a santificação do homem. Nesse contexto, nós analisamos que a santificação é um estado em que o homem experimenta, assim que aceita a Cristo, assim que ele passa a experimentar o novo nascimento, assim que ele recebe a imputação da justiça de Deus a partir da fé nos atos meritórios de Cristo, e aí ele começa a experimentar o estado de santificação. O que significa? Um estado de separação. Me torno agora separado para a glória de Deus. E aí nós temos a santificação com o estado de posicionamento, ou seja, eu estou em um estado agora de separado, e aí a gente vai encontrar o que Pedro diz na primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso número 9. Vós sois, e aí ele vai dizer quem nós somos, né? Nós somos aí o sacerdócio real, a nação santa, o povo eleito. Para quê? Qual finalidade? Nos santificarmos porque Deus é santo. E aí, concluindo, fala do processo da santificação, sem a qual ninguém verá a Deus, como registrou o escritor aos Hebreus, capítulo 12, verso número 14. Então, nós estamos nesse constante processo de santificação, aguardando um outro estágio, que é o da glorificação. Provavelmente, nós vamos verificar essa doutrina nas próximas lições, que é a doutrina da glorificação, que fala a respeito da volta de Cristo. Então, assim nós concluímos o nosso trimestre. Eu espero ter aqui apresentado a você pelo menos uma síntese da nossa lição. Como sempre faço, vamos guardar essa lição porque é uma fonte de consulta doutrinária, e o meu desejo é que o Senhor abençoe você e a sua família, que a graça de Jesus esteja sobre você e que breve nós tenhamos aí a oportunidade de ter a nossa lição da Escola Bíblica Dominical também de maneira física, né, presencial. Deus abençoe você, um abraço fraterno.